Olá, meu nome é Paulo Alfen, eu sou médico, cirurgião, ginecologista, pós-graduado em medicina estética, formado há 40 anos e vou falar com vocês sobre infravermelho longo. O infravermelho longo é uma energia luminosa não visível. A maior fonte de infravermelho longo que existe é o Sol. Mas todos nós sabemos, ultimamente, ele tem tido efeitos um tanto deletérios por causa do buraco na camada de ozônio. Então, a exposição ao Sol deve ser uma exposição limitada, por causa não do infravermelho longo, mas por causa dos raios ultravioletas. A Organização Mundial de Saúde orienta que, para a boa calcificação dos ossos, nós necessitamos de 15 minutos de sol 3 vezes por semana. Mas isto, do ponto de vista de saúde, é insuficiente naquilo que se refere ao infravermelho longo. Nós precisamos de mais exposição ao infravermelho longo. Então, a alternativa a isto foi fontes alternativas de infravermelho longo. Atualmente, nós temos como fonte de emissão de infravermelho longo pastilhas compostas de titânio, alumínio e platina. Este conjunto de elementos se consegue ter uma excelente emissão de infravermelho longo. Esses elementos são aglutinados numa pastilha e essas pastilhas são colocadas nos colchões especiais, os colchões chamados colchões terapêuticos. Ali nós temos, então, uma fonte espetacular de radiação infravermelho longo. A função mais importante do infravermelho longo está centralizada na sua capacidade de quebrar os clusters, também chamado de rede de água. A rede de água é uma das características da água que abraça tudo o que nós colocamos no meio líquido. Então, se eu pegar um recipiente como este aqui, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, se eu colocar sal, colocar farinha, colocar uma moeda, o que eu colocar aqui dentro, a água vai abraçar. Isto é uma das propriedades da água. Ela abraça tudo que está no meio líquido. Esta rede de água, ela é uma rede extremamente firme, ela não se desfaz facilmente. E nós temos que notar que o nosso corpo, em torno de 65% a 70% do nosso corpo é feito de água. Se nós passarmos para o nosso organismo essa propriedade da água, e é assim que acontece, tudo o que está circulando no nosso corpo está preso dentro de uma rede de água. Esta rede de água, por vezes, ela se torna maior do que o poro dos vasos. O poro dos vasos são buraquinhos que tem nos vasos mais fininhos do nosso corpo, chamado de capilar. Eles têm uns pequenos buraquinhos, que é por onde tudo que está circulando no nosso sangue, ele consegue sair do vaso e vai chegar até a célula. Por quê? Porque esses são os nutrientes da célula. Então são as vitaminas, são os sais minerais, a glicose, são outros microelementos, minerais. Então, eles precisam sair de dentro dos vasos para chegar até a célula. Quando chega na célula, pelos canais que tem na parede da célula, eles vão entrar na célula dependendo da necessidade da célula. Ela abre os canais e vai buscar cálcio. Ela abre o canal e vai buscar glicose. Tudo que entra na célula entra por esses canais. Então, é importante que esses elementos, os nutrientes da nossa célula, eles saiam de dentro do vaso, porque no vaso não adianta nada. O vaso é só o caminho por onde ele tem que seguir para poder chegar na célula, porque a célula é a unidade da vida do nosso corpo. A vida não está no vaso, a vida está na célula. Tudo que nós comemos, que nós tomamos, tem que chegar até a célula e chega através do vaso. Para sair do vaso tem que ter esses buraquinhos que são os poros. Então por ali que sai. Mas como eu disse para você, tudo que está circulando
no nosso organismo, ele está preso dentro de uma rede de água. Se porventura esta rede de água se torna uma rede de água complexa, porque tem uma outra característica, que a rede de água tem tendência, por questões elétricas, ela tem tendência de cada vez ir aumentando mais e mais e mais. Então, se esta rede de água se tornou tão complexa e grande que não consegue passar pelo buraquinho do vaso, então aquele nutriente que está envolvido numa rede ou num cluster complexo, ele não consegue sair de dentro do vaso e ele fica só circulando, circulando. Não nos adianta nada. Então é preciso reduzir, é preciso quebrar essa rede de água e transformá-la numa rede menos complexa, numa rede menor, para que ela tenha tamanho que consiga passar pelos poros dos vasos. E quem é que faz isso? O infravermelho longo. Ele tem a energia, a quantidade de energia certa, que ele cede essa energia para a rede de água, ele cede fótons, ele cede elétrons para a rede de água e consegue ir quebrando, ele vai liberando moléculas de água, liberando moléculas de água, liberando moléculas de água, e a rede vai cada vez se tornando menor. Portanto, o infravermelho longo, ele tem a especial capacidade de fazer com que tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós queremos que chegue até a célula, mas não é só o que nós ingerimos, assim, os nossos hormônios também estão presos numa rede de água. Tudo que circula no nosso corpo está preso numa rede de água. Seja uma rede simples ou uma rede complexa. Mas ele só consegue circular preso. Porque não há possibilidade de eu colocar essa caneta dentro d'água e essa caneta vir molhada só pela frente e não vir molhada por trás. Ela vai vir molhada toda ela e inclusive por dentro, porque a água vai entrar aqui e vai abraçar tudo. O infravermelho consegue quebrar essa rede de água, tornando essa rede mais simples e, portanto, tornando disponível para a nossa célula tudo o que ela precisa. Por isso é que se diz, o infravermelho longo promove a biodisponibilidade. Bio quer dizer vida, disponibilidade, todos vocês sabem. Então, quer dizer, torna disponível para a vida, porque a vida está na célula. Quem faz esta biodisponibilidade é o infravermelho longo. Por isso é que é tão importante a exposição ao sol. Tem um outro aspecto também relativamente ao infravermelho longo. Eu falei para vocês que ele promove a biodisponibilidade, que é quando tudo o que a célula precisa está na volta da célula, disponível para ela. Mas esta célula vai usar os elementos nutritivos e vai produzir naturalmente o seu lixo, que nós chamamos de catabólitos. Esse catabólito está dentro da célula, ela tem que colocar isso para fora. Ela joga para fora e este lixo tem que fazer o caminho inverso que fez o nutriente. Ele tem que sair daqui da volta da célula, entrar na veia, não mais na artéria, porque a artéria traz, a veia leva. Então tem que entrar no buraquinho da veia, dos capilares venosos, para entrar na veia, fazer a circulação, passar pelo rim, o rim filtrar e colocar para fora através da urina. Se este lixo que a célula colocou para fora estiver preso numa rede de água, ele chega lá no buraquinho do capilar venoso e tranca, porque ele é maior que o buraquinho. E principalmente, porque diferente do sangue arterial, que tem pressão, aqui não tem pressão. No sangue arterial, mesmo que seja um pouquinho maior, a pressão empurra e passa. Mas aqui não. Aqui só vai passar se realmente for menor que o poro do capilar venoso. Ora, se ele for maior, estiver numa rede complexa, ele chega aqui e tranca. Isto é ruim, porque fica esse lixo na volta da célula, impregnando e intoxicando o ambiente extracelular. Se isso começa a ser frequente, vai obstruindo esse poro, outro poro, outro poro, outro poro, e de repente começa a dificultar a circulação de líquidos. E começa a haver retenção de líquido no meio extracelular. E isto
não é nem um pouco desejável. Então, se a pessoa está exposta ao infravermelho longo, há a quebra desta rede complexa e este lixo consegue então passar pelo poro do capilar venoso, entrar na circulação, vai lá, passa pelo rim, é filtrado no rim e esse lixo sai na urina. Por isso que é muito frequente nas pessoas que começam a usar esses colchões com infravermelho longo, que nas primeiras semanas, sobretudo, a urina fica com um cheiro mais forte e com uma cor mais escura pela manhã. Por quê? A pessoa estava com uma quantidade de lixo acumulado no meio extracelular, começa a deitar ali e começa a eliminar esse lixo que estava retido há muito tempo. Então, nós podemos afirmar que o infravermelho longo, ele promove a biodisponibilidade, isto é, ele deixa todos os nutrientes, hormônios, medicamentos que eventualmente se tome, ele deixa à disposição da célula. Ao mesmo tempo em que ele auxilia na eliminação do lixo celular. Dessa maneira, sendo um anti-inflamatório, um analgésico, promovendo a biodisponibilidade, a remoção de lixo do meio extracelular, nós podemos afirmar que o infravermelho longo auxilia na reparação de qualquer dano celular, por oferecer um meio muito mais propício à reparação e à saúde celular.